might even consider not. Guys, I've decided to seduce Michelle. Muito bom dia. Como é costume, começaremos 2 minutos depois da hora. No entanto, há uma informação que gostaria de já vos passar. Abriram há pouco as inscrições para o primeiro teste no dia 14 de novembro, às 11h30 da manhã. Portanto, as inscrições realizam-se no sistema Fênix. Recomendo-vos que se inscrevam logo que possível e que, se por acaso algum de vocês, por qualquer razão, depois se arrependa de ir ao teste, depois cancele a inscrição. Portanto, mantenham isso o mais realista possível, porque isto é uma ferramenta de gestão importante para se conseguir realizar o teste. É preciso recursos para realizar testes. Esses recursos são de várias espécies. É preciso salas, algo que é relativamente mais complicado em tempo de pandemia, porque a lotação das salas decresce. É preciso professores para as várias salas, que evidentemente é uma função, o número de professores é uma função do número de alunos que se inscreve. E é preciso outras coisas mais corriqueiras, como fazer cópias em números suficientes para vocês terem enunciado. Ok? Não é uma formalidade, portanto serve para alguma coisa. E serve para alguma coisa se for feito com antecedência. Portanto, as inscrições encerram 2 dias antes da prova. Portanto, encerram à quinta-feira de manhã antes da prova. Portanto, no dia 12 de manhã já não há mais inscrições. Porquê? Porque há várias coisas que têm que ser planeadas e, portanto, é preciso ter informação antes. Há sempre pessoas que se esquecem, portanto, é uma certeza estatística que há sempre pessoas que se esquecem, depois mandam um e-mail, sei lá, na véspera à meia-noite para a professora: professor, ainda posso me inscrever, etc. A resposta canónica a isso é: se esqueceu, esqueceu. E nós tentamos sempre acomodar pessoas esquecidas desde que haja lugares. Portanto, só se não houver lugares ou recursos de qualquer espécie para realizar a prova é que as pessoas não inscritas não realizarão a prova. Portanto, isso é uma possibilidade que pode acontecer. Okay? Bom, sobre isso é tudo. Eu vou entrar com outro hardware para poder escrever daqui a alguns minutos, ok? E começarei a relembrar onde estávamos na última sexta-feira.
Setor? Setor? Está-me a ouvir? Eu estou, diga. Como é que me inscrevo no teste de CDI? O Fênix, No Fênix? Aonde? Em que parte do Fênix? na sua parte do Fênix, à qual eu não tenho acesso. De maneira que eu não faço a mínima ideia qual é exatamente aquilo que você tem que fazer. Mas que historicamente e estatisticamente toda a gente consegue descobrir, é verdade. Pelo menos nisso o Fênix funciona. Ok? É, Então, Ok. entrar lá dentro e Obrigado. procurar. é Obrigado, simples. setor. É só carregar na área de estudante e aparece lá a disciplina e depois inscrever. Obrigado, colega. Já agora, um dos problemas do sistema Fênix é que aquilo que vocês veem, aquilo que eu vejo, são coisas completamente diferentes. Não há digamos, um preview do que outras classes de utilizadores veem capaz. Ok? De maneira que cada pessoa faz algo acreditando que algures uma outra pessoa vê algo correto. Ok? Bom, Não dá para ouvir o que está a dizer. ainda não comecei a dizer nada, só começa a 1h10. Está bem? Este resultado é um resultado que eu iniciei na aula passada. Simplesmente estive a escrevê-lo para recomeçarmos aí. Ok? É 1h10, então vamos começar. Portanto, na aula passada eu tinha-vos dito alguma coisa sobre. Alguma coisa não, em termos de limite, tudo o que há a dizer sobre limites de progressões geométricas.
que são sucessões da forma constante vezes outra constante levantada a n. E que sabemos tudo em termos de limite. Se a segunda constante for maior que 1, o limite é mais infinito. Se for igual a 1, o limite é a primeira constante. Se a segunda constante for um número entre com módulo menor do que 1, o limite é 0. Se a segunda constante for menos 1, não há limite. E se for menor que menos 1, o limite é infinito sem sinal. Okay? Eu tinha-vos dito, bom, será que olhando para sucessões que de alguma maneira, em termos de limite, têm um comportamento não muito diferente de progressões geométricas, julgando isso à custa de considerar quociente entre dois termos consecutivos, este limite a n mais 1 sobre a n, será que conseguimos o mesmo tipo de informação para essas sucessões do que tínhamos para progressões geométricas? A resposta é parcialmente, mas um parcialmente importante, sim. Portanto, se o limite dessa razão em termos consecutivos, pondo em numerador o termo seguinte e em denominador o termo anterior, for maior que 1, então nós podemos dizer que a sucessão original tem limite mais infinito, que era aquilo que correspondia à razão da progressão geométrica, aquilo que eu referi como segunda constante ao bocado, a ser maior do que 1, e nesse caso, se a primeira constante que lá está fosse diferente de 0, tínhamos um limite infinito. Se por acaso esse limite for menor do que 1, já agora o 1 falta aqui, não é? Então, também de uma forma que bate certo com o que se passava para progressões geométricas, eu posso dizer que o limite da sucessão original é 0. Ok? Portanto, iniciei, esta foi a última coisa que fiz na aula passada. Já agora, Vicente, parece-me de bastante mau gosto andar a fazer perguntas sobre o teste é presencial, não sei o que, não sei o que mais, quando se está a decorrer a aula, não é? Portanto, essas questões todas podem-se resolver a posteriori, está bem? Portanto, continuando. Antes de passarmos a justificar minimamente porque é que este teorema é verdadeiro, eu gostaria de fazer uma observação importante. Que é uma observação para vos dizer que a analogia com progressões geométricas tem os seus limites. Ou seja, uma observação, se limite de AN mais 1 sobre AN é exatamente igual a 1, nada se pode concluir. Por este processo, claro. O que acontece quando o limite desta razão a n mais 1 sobre a n dá 1, um sinal temos que estudar a sucessão de outra maneira. Okay? Para verem que isso de facto é verdade, pensem nos seguintes exemplos muito simples. Eu vou pôr aqui em cima. Se a n for igual a 1 sobre n, que é uma sucessão que toda a gente sabe que vai para 0, o a n mais 1 sobre a n tem limite 1. Ok? Portanto, é uma possibilidade. Mas se considerarem Bn igual a n, esta já tem um limite mais infinito, e Bn mais 1 sobre Bn é n mais 1 sobre n, que tende também para 1. Finalmente, considerarem Cn a sucessão constante igual a 1, o Cn mais 1 sobre Cn tende para 1, e o limite da sucessão original era 1. Portanto, tudo pode acontecer
Portanto, no caso do limite ser 1, não podemos tirar conclusão. Okay? Bom, porque é que este resultado funciona? Portanto, até agora eu disse-vos por analogia com as progressões geométricas, etc. Mas isso era só uma maneira de vos motivar a chegar aqui. Vamos agora fazer uma demonstraçãozinha. Ok? Essa demonstração vamos considerar as duas possibilidades, não é? Portanto, vamos começar por considerar o caso em que tenho. Portanto, não se esqueçam que os AN são todos maiores que zero, quaisquer que seja o N, e vamos considerar que AN mais 1 sobre AN tem um limite C, em que o C é um número no intervalo 0,1. Ok? Incluindo o 0, mas excluindo o 1. Okay? Bom, então uma coisa é certa, da definição de limite, se considerarmos epsilon maior que 0, mas menor que a distância de 1 a C, ok? Existe P natural, tal que para n maior que P, a n mais 1 sobre a n pertence à vizinhança epsilon de C. Só que a vizinhança epsilon de C tem aqui o C. O 1 está algures para a direita, certo? E eu escolhi uma vizinhança epsilon de C que não chega a 1, ok? De maneira que, a partir dessa ordem, portanto, em particular, portanto, agora apagando estas considerações baseadas na definição de limite, eu acabo de dizer que o A índice n mais 1 sobre A índice n está na vizinhança epsilon de C. Mas toda a vizinhança epsilon de C está à esquerda de 1, estritamente. Portanto, qualquer que seja o n maior que P, em que o P foi escolhido dessa maneira, A índice n mais 1 sobre A índice n é de certeza menor do que 1. Okay? Ou que é a mesma coisa, A índice n mais 1 é menor que A índice n. Qualquer que seja o n maior. Okay? Bom, portanto, a partir de certa ordem, esta sucessão é estritamente crescente. Portanto, a partir da ordem P, pelo menos, pode ser que seja antes, mas pelo menos a partir da ordem P, a índice n é estritamente crescente. Bom, mas
todos os ANs são maiores que 0, certo? Portanto, eu tenho uma sucessão decrescente, estritamente decrescente, e minorada, ok? Portanto, um daqueles teoremas que andamos a ver posso tirar uma conclusão importantíssima. Portanto, a índice N converge. Ok? Quero mostrar que converge para 0, mas agora consegui mostrar que converge, que já não é mau. Certo? Será que... Portanto, eu tenho uma dúvida. Será que a índice N pode convergir para qualquer coisa seja ainda positiva? Ok? Portanto, limpando agora isto tudo, será que já concluímos que converge? Será que podemos ter a índice N a tender para alfa maior que 0? Ok? Ora bem, não. Que porque então o que é que aconteceria ao AN mais 1 sobre a AN? A AN mais 1 sobre a AN é o quociente em que o denominador vai para alfa e o numerador também. Ok? Portanto, a índice N mais 1 sobre a AN tenderia para alfa sobre alfa, que é 1. Ok? Mas eu sei que o AN tende para um número menor do que 1. Portanto, isto é impossível. Portanto, só há uma possibilidade. Aquela possibilidade do AN tender para um número positivo não pode ocorrer e a única coisa que nos resta, okay? Portanto, conclusão, a única conclusão que nos resta como possível é que o AN tende para 0. Okay? O que é que usámos para chegar aqui? Usámos o resultado sobre sucessões monótonas limitadas e usámos o limite do quociente. Okay? Portanto, foram coisas muito simples. Esta demonstração também se pode fazer por comparação com uma progressão geométrica, enfim, mas dá mais trabalho. Okay? Desta maneira, é uma maneira engraçada. Setor, Diga. mas o setor não tinha visto que o AN e o AN mais 1 tendiam para coisas diferentes? Não. Eu não vi isso. Eu cheguei a certa altura à conclusão que o AN tinha que convergir para alguma coisa. Da definição de limite, você mostra que se o AN converge para qualquer coisa, a sucessão A índice N mais 1, que é simplesmente a mesma sucessão, começando em vez de um certo índice com o índice a seguir. Vai uma casa à frente, digamos assim. Tem que ir necessariamente para o mesmo sítio. Portanto, as sucessões de termo geral AN e termo geral AN mais 1 têm que ter o mesmo limite. Isso é uma consequência da definição do limite. A demonstração, no caso do A índice N mais 1 sobre A índice N tender para um número maior do que 1 é muito parecida com esta, com as devidas adaptações. Ok? E não vou fazê-la.
Mas o tipo de ideias em jogo é o mesmo. Usar a definição de limite, usar monotonia, usar o limite do cossino. Ok? Portanto, a partir de agora temos um critério que em certas circunstâncias é útil. Ok? Portanto, exemplo de uma situação em que este critério pode ser útil. Portanto, um exemplo de aplicação. Suponham vocês que têm esta seguinte sucessão. Einstein igual a 2 levantado a n vezes n fatorial a dividir por n levantado a n. Okay? Aquelas pessoas que fazem raciocínios sobre o limite de sucessões envolvendo esta cresce mais depressa do que aquela, olhando para esta, como há aqui 3 fatores, vocês sabem que o n levantado a n cresce mais depressa, tanto como o n fatorial como o 2 levantado a n, assim, em termos genéricos. No entanto, não sabem comparar o n levantado a n com o 2 levantado a n e com o n fatorial quando eles estão em produto. Ok? Portanto, o que é que eu poderei dizer sobre uma coisa destas? Bom, acontece para esta sucessão, o critério que acabámos de falar me dá informações importantes. Como é que faço? Bom, primeiro escrevo aqui com todo o cuidado que é o A índice n mais 1. Será 2 levantado a n mais 1 vezes n mais 1 fatorial sobre n mais 1 levantado a n mais 1. Então, vamos olhar para o coeficiente do termo de ordem n mais 1 a dividir pelo termo de ordem n. Os fatores 2 levantado a n e 2 levantado a n mais 1 simplificam de uma maneira muito simples. Aparece um 2, simplesmente. Okay? Porque o 2 levantado a n mais 1 multiplicar e o 2 levantado a n a dividir. Os fatores fatoriais, o n mais 1 fatorial a dividir pelo n levantado a n, dá-me um fator n mais 1. Os n levantados a n e o n mais 1 levantado a n mais 1, eu não sei muito bem, faz-me dor de cabeça olhar para eles, de maneira que vou voltar a escrevê-los com todo o cuidado. O n mais 1 levantado a n mais 1 fica em denominador, porque o AN mais 1 tem numerador, não é? O n levantado a n fica em numerador. Bom, agora há aqui uma simplificação que eu posso fazer, não é? Este n mais 1 tem numerador, posso cortar ali com o mais 1, certo? Ou seja, e depois como tenho potências de expoente n, eu posso escrever isto na forma de... Doutor, ali não devia ser n fatorial. Não tem n levantado a n. Não. O n fatorial já cortou com o n mais 1 fatorial. Certo? N mais 1 fatorial tem mais um fator que o n fatorial, que é n mais 1. Dos fatoriais, só resta neste momento aquele fator n mais 1 que tem o risco azul por cima. Ok? Portanto, dizia eu, ficamos com 2 vezes n sobre n mais 1 levantado a n. Okay? Bom, neste momento, bom, isto simplifica um bocado, não é? Portanto, talvez a gente consiga perceber o que é que se passa com esta solução neste momento. Eu vou continuar aqui, ok? Eu vou reescrever isto de maneira que vos vai ser familiar. Pode-se escrever como 2, e se eu agora passar o n sobre n mais 1 levantado a n para o denominador, posso pôr assim 1 sobre n mais 1 sobre n levantado a n.
O que vos deve ser familiar de uma coisa que vocês já conhecem há muito tempo. Um caso que estudaram de limites de sucessões, que é 1 mais 1 sobre n levantado a n. Foi uma das maneiras com que vocês ficaram a conhecer a base dos logaritmos neperianos. Okay? Ou seja, escrito assim, eu vejo que consigo dizer qual é o limite do an mais 1 sobre an. Este denominador, coisas que vocês sabem, que eu ainda não fiz em cálculo 1, nem vou fazer. Então, vocês têm um livro do professor Campos Ferreira, os detalhes, para estudar esta sucessão por métodos elementares. Por métodos não elementares faremos mais tarde. Okay? Este denominador tende para E. De maneira, pelo limite do quociente, isto tende para 2 sobre E. 2 sobre E é um número menor do que 1. Certo? Porque vocês sabem que o E é 2,7182, não sei o quê. De maneira que, conclusão, daqui eu tiro que a sucessão a n que eu tinha originalmente tem que necessariamente tender para 0. Coisa que não é nada óbvia olhando para ele. Okay? Para vos impressionar um bocadinho, não acontece nada aos expoentes. Qual expoente? Manuel Martins. 1 mais 1 sobre n levantado a n, é o único expoente que restava, tudo isso tende para E. Ok? Portanto, eu estou a usar algo que vos deve ser familiar, que é 1 mais 1 sobre n. Aliás, vocês conhecem isto com 1 mais x sobre n, levantado a n, tende para exponencial de x. Ok? Miguel Val, obrigado. É um limite notável, que é aquela coisa que se costuma dizer no ensino secundário, quando nós não nos atrevemos a demonstrar isto, vos pode fazer mal à cabeça. Ok? Portanto, é uma daquelas coisas que se aprende sem justificação no ensino secundário e que nós vamos acreditar temporariamente nela. Mais tarde, veremos que conseguimos até justificar isto. Ok? Mas ainda temos que fazer alguma coisa. De momento, vamos usar isto para acabarmos este exemplo e outros. Okay? Portanto, a sucessão AN que eu tinha acolá tende para 0, graças ao que nós fizemos, ao cálculo do AN mais 1 sobre AN, passagem ao limite, usando 1 mais 1 sobre N levantado a N tende para E, conseguimos justificar que isto é 0. Para vos impressionar com este exemplo, já agora, eu vou fazer aqui uma mortice, que é, bom, vou apagar aqui as coisas que já não vou precisar. E dizer assim, o que é que acontecia se eu alterasse ligeiramente este exemplo, escrevendo, em vez de 2 levantado a N além, pondo 3 levantado a N. Se eu pusesse ali 3 levantado a N, a única diferença nas contas que andamos a fazer é que no AN mais 1 sobre AN aparecia aqui um 3. E além também aparece um 3. E então, aquela sucessão, pelas mesmas razões que tínhamos há bocado, tende para 3 sobre E. Só que 3 sobre E é maior do que 1. Okay? E então, portanto, com 3 e não 2, isto tende para, portanto, 0 no caso do 2, não é? Mas esse já não estou a considerar. E no caso do 3 levantado a N, de facto acontece é que a sucessão tende para mais infinito. Portanto, estas duas sucessões parecem muito similares, mas de facto, em termos de limite, são completamente diferentes. Ok?
E conseguimos perceber isso graças a cuidadosamente olharmos para o quociente entre termos consecutivos. Aliás, isto é um bom protótipo das situações em que nós tentamos usar este resultado, que é situações envolvendo constante levantada a n, fatoriais e n levantado a n. Okay? Considerar este limite, muitas vezes em situações de fórmulas que envolvem coisas deste género, permite-nos tirar conclusões rapidamente. Não é o caso. Bom, mas não é só disto que eu vos queria falar. Há outros resultados que envolvem olhar para o quociente entre termos consecutivos. Para outros fins, não propriamente para o limite da sucessão termo geral a n. Eu já vos explico. Eu vou escrever o resultado e mostrar-vos como se pode aplicar. O teorema, portanto, um segundo teorema em que aparece a razão em termos consecutivos é o seguinte. Portanto, mais uma vez, seja a n uma sucessão de termos positivos. Se existir em R barra, portanto, R barra foi introduzido na aula passada, e é o conjunto que eu obtenho juntando ao R o mais infinito e o menos infinito. Portanto, quando dizes que existe um limite em R barra, portanto, o limite ou é um número real, ou é mais infinito ou é menos infinito. Como sucessão aqui tem termos positivos, claro está que as únicas possibilidades é um número positivo mais infinito ou zero. Okay? Para uma sucessão dessas, não é? Se em R barra o limite de AN mais 1 sobre AN, ok? Portanto, a mesma hipótese do teorema anterior, então também existe o limite de raiz indiciane de AN em R barra. E tem o mesmo valor. E o limite de raiz indiciane de AN é igual ao limite de AN mais 1 sobre AN. Ok? Portanto, eu aqui não estou a fazer uma afirmação, não estou a querer calcular o limite de uma sucessão termo AN à custa do AN mais 1 sobre AN. O que eu estou considero sucessão AN, calculo o limite AN mais 1 sobre AN e então posso usar isso para descobrir o limite de raiz indiciane de AN. Ok? Exemplos de aplicação de uma coisa desta. Suponham que vocês têm um limite que querem calcular, que é da forma limite de raiz indiciane de n fatorial a dividir por n ao quadrado mais 1. Parece assim suficientemente assustador. Ok? Vocês olham para ali e não fazem a mínima ideia do que acontece ali. O que está debaixo da raiz indiciane é n fatorial a dividir por n ao quadrado mais 1. Vocês dizem, isso é para mais infinito. Mas agora não sei se ao tirar a raiz indiciane de uma coisa que vai para mais infinito, o que é que me acontece? Pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Portanto, esta é uma boa situação para tentarmos usar este resultado. Como é que eu faço? Bom, introduzo AN
igual ao que está debaixo da raiz indiciana, que é n fatorial a dividir por n ao quadrado mais 1, e calculo quanto é que é an mais 1 sobre an. An mais 1 sobre an, em numerador vou ficar com n mais 1 fatorial, em denominador n fatorial, corta, fica um n mais 1. E depois, bom, depois do an mais 1 tenho em denominador n mais 1 quadrado mais 1. Do an arranjo um n quadrado mais 1, vai para o numerador. Ora bem, este quociente aqui, toda a gente sabe que vai para 1, e aquele outro, n mais 1, vai para mais infinito. De maneira que é fácil perceber então que o produto das duas coisas vai para mais infinito. Certo? Reparem, isto é um pequenino teorema. O produto de algo que tende para um número positivo por algo que tende para mais infinito, tende para mais infinito. Certo? Portanto, eu não o enunciei explicitamente antes, mas não é difícil de perceber. Ok? Portanto, an mais 1 sobre an tende para mais infinito. Conclusão. Eu posso chegar aqui e dizer que o meu limite original de raiz indiciana de n fatorial a dividir por n ao quadrado mais 1 tende, de certeza, para mais infinito. Ok? Portanto, nós fizemos isto à custa deste teorema. E, de facto, raiz indiciana de n fatorial sobre n ao quadrado mais 1, usando os resultados que tínhamos até agora, tirando este, era algo que nós não sabíamos fazer nada, não é? Bom, porque é que o resultado é verdadeiro? Eu não vou demonstrar o resultado completamente, nem de perto nem de longe. Vocês podem ver a demonstração do resultado no livro do professor Campos Ferreira. Há uma ideia simples por trás da demonstração, mas os pormenores de ordem técnica são relativamente pesados. Demora, enfim, algumas páginas, 2 para aí, a fazer a demonstração no livro. Okay? No entanto, eu vou-vos dar a ideia simples de que é que está por trás desta coisa. Portanto, vou apagar aqui o exemplo. Dizer-vos que a ideia simples que está por trás, ou melhor, as duas ideias simples. Portanto, se vocês forem ver a demonstração, há um passo preliminar, que é este. Se C for maior que 0, começa-se por demonstrar que a raiz indiciante de C tende para 1, sempre. Se o C for 0, isto não acontece, não é? Mas a raiz indiciante de C com C positivo tem sempre limite 1. Isso é relativamente fácil de demonstrar. Portanto, esse é um primeiro passo para fazer isto. Segundo passo da demonstração tem a ver com uma coisa engenhosa, que é esta. Vocês escreverem raiz indiciana de AN como raiz indiciana, e agora vou pôr aqui uma coisa grande, não é? AN sobre AN menos 1. AN menos 1 sobre AN menos 2. Por aí fora, já viram qual é a ideia? Até chegarmos, digamos que a sucessão começa com n igual a 1. Okay? Até eventualmente chegamos a A2 sobre A1 vezes A1. É exatamente a mesma coisa. Eu andei por aqui a multiplicar e a dividir pelo mesmo número não sei quantas vezes. Okay? E está aqui, digamos, a razão pela qual vocês conseguem passar de limite a n mais 1 sobre a n para alguma coisa acerca do limite da raiz indiciana da n. Okay? Como? Bom, se este limite da n mais 1 sobre a n existe, de alguma forma, então, nestes fatores que eu tenho aqui debaixo desta raiz, aqueles com índices maiores, se o n for suficientemente grande, já estão perto daquele limite. Okay?
Enfim, pensemos que estão a menos de epsilon desse limite. Bom, o passo seguinte é dizer, eu vou dividir esta raiz indiciano de um produto grande em duas partes, uma em que tenho fatores AN sobre AN mais 1 já suficientemente perto do limite, AN mais 1 sobre AN, e outros que não. Ok? Fica. Ora bem, o raiz indiciano dos outros que não, daqueles em que tenho índices pequenos, quando o N cresce, e se eu partir este produto num sítio que está fixado, vão tender para 1, de acordo com o passo inicial. O raiz indiciano dos outros fatores, com índices grandes, já estão perto daquilo que eu quero. Okay? E quando o N aumenta, consigo fazer contas que me mostram que vou para o sítio certo. Okay? Portanto, isto é o descrever uma ideia a nível totalmente demagógico, okay? Mas é esta a ideia que está por trás da demonstração. A demonstração é longa e tecnicamente não é trivial. Okay? No entanto, uma coisa destas vai ser utilíssima para nos livrarmos de alguns limites que têm lá uma raiz indiciente de qualquer coisa. Okay? Já agora, sobre demonstração não vou dizer mais. Vou, no entanto, chamar-vos a atenção também para um problema. Há bocado no teorema anterior eu tinha-vos dito se o AN mais 1 tender para 1, a gente não pode dizer nada. Bom, aqui há também um passo em falso que pode ser dado, que é este. Que é as pessoas tentarem dizer vou fazer isto em sentido contrário. Se o limite de raiz indiciano da AN existe, então o limite da AN mais 1 sobre AN também existe. Isso é falso. Okay? Portanto, a observação importante dos perigos que nos aguardam se não percebermos o que estamos a fazer aqui é pode existir limite de raiz indiciano da AN sem que exista limite de AN mais 1 sobre AN. Ok? Portanto, este teorema não diz que posso passar de um limite para o outro em qualquer dos sentidos. Diz-me que posso passar do limite da razão entre termos consecutivos para o limite da raiz indiciana da AN se o limite dos termos consecutivos existir. Ok? Claro está que vocês ficaram céticos. Então isso deve ser um exemplo muito complicado, uma situação dessa. Não, não é. Portanto, eu até vos vou dizer qual é o exemplo, embora não vá justificar tudo acerca do exemplo. Ok? Portanto, para vocês se convencerem que é preciso aqui algum cuidado, basta considerar esta situação. Uma sucessão einsteiniana que é dada por três se n é ímpar e 2 se n é par. Ok? Bom, reparem que para esta sucessão o AN mais 1 sobre AN é igual a 3 meios, em certas condições, não é? Se o N mais 1 for ímpar e o N par, não é? Ou então 2 terços. Ok? Portanto, a sucessão da razão em termos consecutivos oscilando entre 3 meios e 2 terços. Portanto, AN mais 1 sobre AN
não tende para lado nenhum. Não converge. Vou indicar isso assim, simplesmente. Diverge. Okay? Escrever, porque senão vocês ficam a pensar que será aquilo. Diverge. No entanto, raiz indiciane de AN tem limite 1. Porquê? Bom, porque raiz indiciane 3 tende para 1 e raiz indiciane 2 também tende para 1. Ok? Portanto, se acreditarmos naquilo que eu vos disse quando estava a descrever a demonstração lá para trás, não é? Portanto, vocês partindo do facto que raiz indiciane de 2 tende para 1 e raiz indiciane 3 também tende para 1, então AN de facto tende para 1. Portanto, temos aqui um exemplo trivial de uma situação que o quociente em termos consecutivos não tem limite, no entanto, a raiz indiciane dessa sucessão tem limite, é igual. Okay? Portanto, em geral, não podemos passar do limite da raiz indiciane da AN para o limite do quociente em termos consecutivos. Okay? Bom, neste exemplo interviu uma coisa que é comum, nós vamos formalizar, que é uma sucessão que é definida de uma certa maneira para uns certos n's e de outra maneira para outros n's. A propósito de uma sucessão como esta, eu gostaria de, por exemplo, dizer desta sucessão, se eu atirar fora todos os termos pares, pegar nos termos ímpares só, ficou a sucessão constante igual a 3. Certo? Ou vice-versa, posso tirar os termos ímpares fora, fico só com os termos de ordem par e com a sucessão constante igual a 2. Ok? Bom, isso é muito útil, não só do ponto de vista de fazer contas, mas também do ponto de vista da teoria para o que vamos fazer a seguir. Essa operação de pegar numa sucessão, deitar uns termos fora e com os outros construirmos uma sucessão em que a ordem ainda é a mesma, mas que alguns termos desapareceram. Okay? Fazer isso vai conduzir-nos ao conceito de subsucessão. Okay? Por exemplo, se vocês tiverem AN igual a seno de NP sobre 4, comecem com N igual a 0, está 0. Mas também dá 0 sempre que N for um múltiplo de 4. Portanto, está 0 se N é múltiplo de 4. Bom, dá 1 se N for igual a 1 e depois, quando é que eu repito isso? Quando juntar 8 ao 1, portanto, com N igual a 9, 17, por aí fora. Se N dividido por 8 tiver resto de 1, ok? Bom, e há outras possibilidades, não é? Não é 1 nada, desculpa. Usei um 4 ali, portanto, ali é raiz de 2 sobre 2.
Portanto, π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Bom, tenho 1 se n dividido por 8 tiver o resto de 2. E tenho, e vou repetindo, quais são os outros valores possíveis? Menos raiz de 2 sobre 2 e menos 1. Ok? E posso dizer que obtenho esses, dividindo por 8, o resto for tanto outra. Ok? Portanto, eu aqui, para esta sucessão, podia deitar fora todos os n's que não são múltiplos de 4, ficava com a sucessão constante igual a 0. Mas também podia fazer outras coisas. Podia deitar fora todos os n's que não são múltiplos de 2 e ficava com uma sucessão que ia alternando entre o 0 e o 1. Ok? Não. Mais coisas ainda, não é? Portanto, ainda também parecia-me o menos 1. Portanto, ficaria com 0, 1, 0, menos 1, 0, por aí fora. Ok? Portanto, há muito. Bom, e podia também fazer isto de maneira completamente estranha. Podia só aproveitar os n correspondência a um número primo. Então já tinha uma sucessão de valores, mantendo a ordem, bastante estranha, com certeza. Setor, Bom, diga. qual é que é a condição dos últimos dois? Deixa o seu cargo descobrir, não é? Mas tem a ver com o resto de por 8. Não é? Portanto, o que é uma subsucessão? Portanto, para fazer este tipo de coisas, nós convém-nos poder obter, à custa de uma sucessão, obter outra. Portanto, um bocadinho mais geralmente, a ideia que eu estou a tentar dar é esta. Eu tenho uma sucessão, começa com n igual a 1, suponhamos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, por aí fora. E eu subitamente pego na minha caneta e mato uns quantos. Por exemplo, este. Então, agora construo uma nova sucessão, chamo-lhe B para distinguir, o B1 igual a 1, o B2 era igual ao A3, o B6 não, o B3 igual ao A6. Bom, mantenho a mesma ordenação, mas faço desaparecer termos da sucessão original. Fazer isto é escolher uma subsucessão. O conceito pode ser definido de uma maneira mais abstrata, mas menos intuitiva. Da seguinte forma, já agora, simplesmente usando que as sucessões são funções, números naturais, e usando composição de funções, ou seja, dada uma sucessão termo geral AN, diz-se que BN é uma subsucessão de AN, existir uma sucessão estritamente crescente de naturais, tal que BN é igual a
uma sucessão estritamente crescente naturais, vamos chamar-lhe qualquer coisa, senão não consigo escrever isso. Vamos chamar-lhe n índice n, ok? Tal que Bn é igual a índice Mn. Ok? Esta é a definição formal. Mas se vocês pensarem um bocadinho nesta definição, subsucessão, verão que aquilo que estão a fazer é aquilo que informalmente nós dizemos. Pegamos na sucessão original, cortamos uns quantos, com uma certa regra, e construímos uma nova sucessão, mantendo a ordem da sucessão original. Okay? No entanto, formalmente, vocês encontrarão em livros esta definição de subsucessão. Para que é que isto serve? Bom, isso é algo a discutirmos quarta-feira. Só que vai ter consequências bastante importantes. Ok? Portanto, quarta-feira vamos falar de subsucessões e do teorema sobre sucessões, que vai ser importante para o futuro. Até lá, vão se inscrevendo no teste e há dúvidas hoje à tarde, apareçam, serão muito bem-vindos. Ok? Dúvidas sobre isto? Então, até logo à tarde. Deixa estar.